Olá, Libra, como vocês estão? Espero que estejam bem, sejam muito bem-vindos a agosto, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Andrea e farei a sua leitura para agosto de 2025. Lembra que é uma leitura geral, pegue aquilo que ressoar, que fizer sentido com o seu momento de vida e aproveite essa leitura como uma oportunidade de reflexão e de autoconhecimento, ok? Vou iniciar aqui a leitura com a sua vibração para ver como vocês estão. Sigo com a energia disponível que está no externo e finalizo com o conselho do oráculo, ok? Bora lá então, gratidão, universo. Ok, Libra, nós temos aqui o isolamento glacial, a viagem, os amantes, o sonho e o renascimento. Como vibração de vocês, existe aqui uma energia falando de um medo de entrar em contato com as próprias emoções. Porque existe alguma coisa que você guardou em si mesmo, pode ser algo muito consciente, né? Que você tem consciência disso, e pode ser algo muito inconsciente que manipula a sua vida sem que você perceba. Tem alguns sentimentos que eu guardei. E aí eu tenho medo de entrar em contato com esses sentimentos. E o que eu faço? Eu acabo tendo uma postura mais rígida, mais fria. Eu não falo muito profundamente sobre o que eu sinto para as pessoas. Por mais que eu sinta, por mais que eu queira acolher alguém, ou que eu queira que a pessoa saiba o quanto eu a amo, o quanto eu a admiro, eu acabo não trazendo para fora essas emoções, porque tem alguma coisa internamente que me machuca. E eu acho que se de repente eu me conectar a essas emoções, tudo pode vir para fora. Tanto as coisas bonitas como aquelas coisas que eu sinto que eu preciso trabalhar, ou que eu nem imagino, eu simplesmente tenho medo. Mas tem algumas questões que eu preciso trabalhar internamente. E aí, talvez exista a necessidade de eu fazer uma busca interna, de eu, de uma forma consciente de que isso tem atrapalhado os meus relacionamentos, eu não consigo me manter em um relacionamento amoroso, meu relacionamento com meus irmãos, ou profissionalmente falando, tá difícil, eu não tô entendendo por quê. Talvez eu não esteja percebendo a minha frieza nas minhas conexões. E por que eu me sinto tão fria? Ou por que eu tenho essas atitudes mais frias, mais distante com as pessoas? O tarô com a viagem, logo após o isolamento glacial, ele vem fazer um convite para vocês adentrar, né, nesse espaço, fazer essa viagem interna, na busca das respostas que você precisa. Só que essa viagem é você consigo mesmo. Essa viagem você vai em uma busca porque você deseja encontrar a resposta, porque você deseja encontrar a solução. Talvez para alguns aqui exista a oportunidade de uma viagem física, mas se eu me permitir fazer essa viagem, pode ser que eu entre em contato com algumas emoções que eu não me sinto preparada para entrar em contato. Talvez tenha a oportunidade de rever alguém, né, que está distante. Talvez exista a oportunidade de eu fazer uma viagem sozinha. Eu sempre quis fazer uma viagem sozinha, de uma maneira independente. Mas eu tenho questões internas que de repente eu não percebi que tem me atrapalhado para realizar isso. Ou então eu tenho consciência que eu vou ter que enfrentar alguns fantasmas. E o tarot te convida a olhar para isso, né? Olhe com coragem, com determinação, com intenção de cura, com intenção de libertação. Se permita chorar,
né? Você permita que as suas lágrimas quentes derretam esse gelo que está protegendo emoções que você precisa trabalhar. Como em seguida nós temos os amantes podem falar de relacionamentos íntimos, amorosos, de uma forma assim muito forte, né? Mas os amantes podem falar de contratos, de amizades, não necessariamente algo amoroso e íntimo. Mas pode ser que para algum de vocês exista uma grande dificuldade em se conectar a outras pessoas. Porque eu já sofri muito, eu já tive muitos relacionamentos difíceis, eu já pisei na bola ou pisaram na bola comigo, e eu não soube lidar com as emoções que emergiram diante dessa situação, né? E aí a vida te convida a observar, olhar para isso. Pode ser que junto com a carta ao sonho você tenha fantasiado demais, né, Libra, durante sua vida, ou você continua nessa fantasia de que você vai encontrar um príncipe encantado ou uma princesa, né? Talvez você leia muitos contos, né? E você fique fantasiando nessas ideias. E o tarô ele vem te dizer que a gente encontra outras pessoas e nós precisamos estar com os pés no chão. Você pode sim viver uma linda história de amor, mas dentro dessa história de amor, você tem que entender que você precisa estar inteiro. Você não tem que essas coisas que dizem para nós, né, que você precisa encontrar a tampa da sua panela. Não existe a tampa da panela. Você é a panela inteira, né? Você tem que entender que você precisa estar inteiro para atrair uma relação inteira para você, alguém que venha inteiro para você, né? Às vezes a gente fica buscando e romantizando uma pessoa, criando expectativas em cima de alguém. E quando a gente se bate de frente com a realidade, a gente percebe que aquilo não passava de uma ilusão da nossa parte, né? E talvez você tenha sofrido muito nessas questões, ou você tenha romantizado demais contratos, a sua profissão, né, a sua carreira, ou fantasiado demais com relação às pessoas, né? Você é uma pessoa que tem um bom coração, você é uma pessoa justa, você gosta das coisas equilibradas na sua vida, mas nem todo mundo que você encontra tem essa empatia, né? Tem esses pensamentos, tem esse cuidado. E pode ser que você já tenha fantasiado muito com relação ao seu profissional, com relação a um futuro parceiro ou parceira, né? Você tem criado muitas historinhas, né? Você tem sonhado demais, vivido no mundo do contos de fadas. E aí você tem sofrido, né? E talvez seja exatamente por isso que você, de certa forma, se fechou. Você preferiu não falar sobre os seus sentimentos para você não se machucar, ou talvez você preferiu se manter à distância, né? Talvez você tenha evitado se relacionar com as pessoas, tanto para fazer amizades, né? Não tem se aprofundado nos seus relacionamentos, ou é no seu campo familiar, ou é com relação a alguém que você gosta, ou você tem um relacionamento, mas você não consegue se abrir para falar de uma forma completa tudo que você sente, porque você tem medo de olhar o que está dentro de você. E a vida te convida a fazer essa jornada interna. Pode ser que você esteja realmente viajando para um contrato profissional, indo para outro lugar, para outra cidade. E aqui você vai assinar um contrato, mas você sente medo, né? Você está indo com uma máscara, com uma armadura, imaginando que muita coisa pode vir à tona e você se machucar. Talvez você tenha sonhado demais, fantasiado demais esse trabalho, ou você está indo viajar para encontrar alguém que esteve distante da sua família, ou é alguém que você vai conhecer agora pessoalmente, você manteve contato pela internet, né? Enfim, agora você vai encontrar essa pessoa e talvez você esteja se mantendo distante, né? Não querendo se aprofundar, não querendo criar laços verdadeiros com essas situações, seja um namoro, seja um casamento, seja
um contrato profissional, seja de amizades. E aí a vida aqui com o renascimento pede que você saia dessa posição, essa posição onde você sonha demais, né? Onde você fantasia demais. Perceba o poder que existe dentro de você. Talvez muitas vezes você se comporta como camelo. Você diz a si mesmo que você não liga para as coisas que as pessoas pensam acerca de você. E aí você fica com tanta energia, coloca tanta energia nisso, né, de que eu não ligo para o que os outros pensam, e na verdade você fica esgotado, você fica parado nessa situação, fria, né, frio, distante até de si mesmo. Ou muitas vezes pode ser que você se mantém nessa postura do leão, onde você ruge aí suas verdades, onde você se afasta das pessoas, né? E você acha que você sabe de tudo. Alguém vem falar sobre emoções, você fala, ah, que mané emoções. Você não sabe o que você disse, mas por dentro, percebe, você chora. Por fora você é gélido, você é frio, você é distante, mas dentro, lá dentro, você chora. Lá dentro você precisa de um abraço. Só que você precisa quebrar esse gelo. Você precisa fazer isso aqui dissolver, isso aqui derreter. E aí a vida te convida a ser como a criança, a trazer a inocência, a trazer a fé, a trazer a vibração de início, de recomeço. Você pode recomeçar. A criança que não tem julgamentos, né? A criança não liga para o tom de pele, para o cabelo, ela não liga para essas coisas externas. Ela acredita, ela confia, ela simplesmente vai. E talvez você tenha se mantido assim, ou como o camelo, dizendo que não liga para os outros, mas você perde muita energia pensando nisso, ou você simplesmente tem se isolado e todo mundo que chega perto de você, você distancia, né? Você faz a pessoa se afastar. Volte-se como uma criança para dentro, volte-se como uma criança para a sua realidade, trazendo a ideia do início, a ideia do novo, da sua fé renovada, né, da sua esperança na vida. Volte-se para essa postura, a postura que você tinha antes de você se machucar, antes de alguma coisa acontecer, né? Seja profissional, seja um encontro que você tem amoroso, seja alguém já existente na sua vida, seja reencontrando um parente, uma pessoa querida que está afastada de você. Perceba o que você sente. Se permita sentir, né? Acolha as suas emoções, acolha esse momento e deixe essa postura. Acredite nesse processo, né? Ou acredite nessa viagem, acredite nesse contrato. Você gosta de sonhar? Sonhe, mas não tire os pés do chão. Não fantasie demais. Lembra que você é completo e perfeito da maneira que você é. Traga inocência para esse novo, traga fé para esse novo momento, esse novo ciclo da sua vida. Ok, Libra? Vamos ver o que tem aqui disponível para vocês agora no mês de agosto. Gratidão, universo. Opa! Então vamos lá. A energia disponível para vocês traz 2 de pentáculos, a sacerdotisa, 4 de paus, pajem de paus e 10 de copas. A energia disponível para vocês, Libra, ela vem falando de manter um equilíbrio. Talvez, se você esteja em uma viagem física, você tenha muitas coisas para resolver, né?
eu tenho que lidar com as minhas emoções, eu tenho que fazer minha mala, eu tenho que cuidar de passagem, eu tenho que criar um roteiro, né, um itinerário para mim. E talvez eu esteja colocando muita energia em alguma coisa, esquecendo de outras coisas. E aí a vida fala para você: aproveita esse momento presente, o que está acontecendo. Se divirta com essas coisas que estão acontecendo para você. Talvez aqui exista um equilíbrio, a vida te pedindo que tenha equilíbrio com relação às coisas que você sente, com relação à sua intuição, com relação à sua espiritualidade, né? Com relação às coisas que você sente no seu corpo que te guiam para uma direção, né? A vida te pede um equilíbrio. Falando de uma maneira, o 2 de pentáculos, ele vai te ajudar agora, se você está indo em uma viagem para um trabalho, né? Aqui o 2 de pentáculos, ele fala das coisas melhorando financeiramente. É necessário você poupar, é necessário você ter cuidado com o quanto você gasta, mas que o crescimento aqui é iminente. E a sua intuição, ela vai te guiar para isso, né? Então preste atenção onde você está colocando sua energia. Se você está colocando energia demais em uma situação, esquecendo de outra, né? Se é essa viagem interna também, busque fazer alguma coisa que te faça ter um equilíbrio, que te faça, que te traga uma sensação de paz, de calma, né? Onde você consiga enxergar as coisas de uma forma mais clara. E eu vejo você fazendo isso, porque em seguida nós temos o 4 de paus. Partindo da ideia de que você está viajando para reencontrar alguém, eu vejo você buscando por esse equilíbrio, junto com o seu intuitivo, a sua espiritualidade, e você alcançando um lugar, internamente falando e fisicamente falando, em que você relaxa, em que você percebe, eu posso tirar minha roupagem de adulta e eu posso celebrar aqui. Talvez você esteja fazendo uma viagem para ir a um casamento. Talvez esse casamento seja o seu, né? E eu vejo você muito feliz, eu vejo você confraternizando, você celebrando. Se for uma questão de trabalho, esse trabalho te traz isso, essa segurança, essa estabilidade, esse sentimento de que eu posso relaxar agora, eu alcancei alguma coisa aqui, eu venci alguns obstáculos e eu cheguei até aqui. Após essa celebração, esse momento gostoso na sua vida, você segue para o Pajem de Paus. E aqui eu vejo você muito leve, muito confiante, muito otimista, muito positivo, você entendendo quem você entendendo para que você veio e que é hora de colocar as mãos na massa e fazer as coisas caminhar, as coisas acontecer, principalmente com relação a uma questão familiar, né? Você vai estar mais otimista, partindo do princípio de que fui visitar um parente, eu tinha medo, né? Eu tinha sentimentos a serem trabalhados, estou indo ver meus pais, estou indo ver um tio, um primo, ou um parceiro, enfim. Tem questões que eu tenho que trabalhar aí. E eu busquei por trabalhar isso, junto ao meu espiritual, junto ao meu intuitivo. E aí aqui você finaliza o mês com muita harmonia. Você vai viajar, você reencontra esses parentes e você está muito bem, você está muito feliz. Se for o teu próprio casamento, eu tô indo viajar, porque eu vou me casar no interior, né? Eu vou me casar na praia. E você celebra, né? Eu vejo você se desfazendo desse isolamento glacial, entrando em contato com as suas emoções e sendo mais amoroso, mais caloroso com as pessoas. Talvez exista um perdão a ser liberado para si mesmo com relação à questão familiar de criar a tua própria família. Porque aqui, ó, você celebra o seu casamento. Aqui você encontra o seu final, né, feliz. Percebe que existe uma família com filhos embaixo de um arco-íris, na verdade aqui são copas, né, coloridas. Existe um equilíbrio perfeito, um porto seguro,
ou um de vocês está aí perdoando parentes, familiares, ou você está se auto-perdoando, ou existe uma questão profissional onde você viaja, talvez você não tenha acreditado muito no seu potencial devido a questões vividas anteriormente, mas você está se permitindo, existe confraternização, celebração, você mais inspirado, com mais ideias e tudo isso trazendo muita harmonia. Inclusive, as suas ideias, o seu novo estado profissional onde você está, traz conforto, traz alegria para as pessoas que você ama, que você considera como sua família, tá? No fundo do deck sai aqui o 2 de espadas, que é o momento de decisão. É você entre a cruz e a espada, onde a gente não sabe o que fazer, exatamente porque, de uma forma inconsciente, a gente guarda questões a serem trabalhadas, a gente ignora, a gente guarda lá no nosso subconsciente porque a gente não quer lidar. Então a gente fecha nosso coração, a gente fecha nossos olhos para a realidade. E a vida fala, e aí, você vai continuar sofrendo, né, afastando as pessoas de você e sofrendo calado, ou você vai se abrir para celebrar? Então, existe ainda, apesar da leitura estar bem positiva, existe ainda uma tendência a você querer se isolar, a você querer não olhar para isso de frente, a não acreditar em si, não se auto-perdoar ou perdoar alguém, enfim. Ó, percebe que após o 2 de espadas, nós temos o 2 de copas, que é a união de energias, a união com alguém, um contrato, uma amizade, um relacionamento amoroso, o elo que faltava. Ó, e após vem aqui o 8 de pentáculos, existe muito trabalho a ser feito, né? Ou é um trabalho interno, para trabalhar essas questões, ou você viajando é um trabalho físico, onde esse trabalho vai pedir de você bastante dedicação, aperfeiçoamento. Olha que bacana como as cartas conversam. Atrás sai o eremita, o ermitão. As respostas que você procura estão dentro de você. Perceba, você ilumina, tem o potencial de iluminar o seu próprio caminho. E você é capaz de fazer isso sem pedir a opinião de ninguém. É o momento de dar um passo para trás e refletir, sem tomar decisões precipitadas. Percebe? Em seguida, nós temos quem é a temperança, que traz aquela moderação, aquela calma, novamente, o equilíbrio. Ok, se eu for puxar todas, o vídeo não acaba nunca. E é isso, Libra. Né? A vida te convida a sair dessa postura, tá? Onde você se isola, onde você não permite que as pessoas acessem as suas emoções, ou você tem medo de acessar, né? E dar de frente com tudo que está aí dentro a ser trabalhado. Mas eu vejo aqui como energia externa, né? A sua intuição te ajudando, o seu espiritual, né? Tenha calma, tenha equilíbrio, tenha paciência com você, com os seus processos, porque tem celebração para você, tá? Tem confraternização, eu vejo você muito à vontade com as pessoas, eu vejo você muito mais otimista, isso fazendo um bem danado para você, inclusive para aqueles que você ama, ok? Vamos ver qual é a última mensagem. Gratidão, universo. Às vezes, Libra, se demoramos a tomar determinada atitude, a vida toma por nós. Não podemos interromper o fluxo da vida. Perceba, a vida é constante mudança. Essa é a única certeza que nós temos, são as mudanças. Então não se demore, tá? Dentro desse lugar frio que você se colocou. Queira que as coisas mudem. Queira mudar, ok? E se você não faz esses movimentos, a vida, o universo, que é mais sábio que nós, Deus, eles vão fazer esse movimento. Alguma coisa irá acontecer. Então queira por si próprio, faça isso, faça por si mesmo, né? Você merece
um novo trabalho, você merece ser confiante, você merece celebrar, se casar, você merece a paz de receber a cura por ter perdoado alguém. Você merece viver aqui o seu final feliz, né? Se permita isso. Ok, Libra, essa é a sua mensagem para agosto de 2025. Te desejo muito amor, muita luz, gratidão por estarem aqui. Se cuidem e até mais.